Milhares de pessoas não acreditam em aliens, abduções, discos voadores e OVNIs. Mas se tratando deste assunto, a indústria por trás se aproveita e fatura milhões com superproduções em filmes, Quem somos nós? jogos para diversas plataformas. And islands. That was just Hargreave testing the water. No passado, durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler investiu em criações de discos voadores. Segundo os relatos, esses discos atingiam velocidade de 2.000 km e alcançavam uma altitude de 40.000 pés, em menos de 3 minutos. Estamos em Belém do Pará, no bairro da Marambaia, para investigar um caso misterioso que ocorreu tempos atrás. Algumas pessoas relatam ter avistado sinais e objetos misteriosos. Essa informação ocorre em clima de mistério e desconfiança pelos moradores do bairro. Estamos aqui com o Anderson Dantas, que tem um relato muito importante para falar sobre um suposto sinal de luz que apareceu aqui à noite. Como foi que aconteceu a história? Cara, eu tava aqui na laje, certa noite, conversando ao telefone e de repente eu vi um clarão vindo daqui desse lado. E eu me espantei, né? Porque foi uma coisa que a gente não costuma ver por aqui. E nessa mesma noite algumas pessoas até chegaram próximo, olharam. A gente até reparou que tinha um rastro, era tipo uma queima. Ninguém sabe dizer o que era, mas que foi esquisito foi, né? E também houve boatos que ocorreram ataques aqui no canto. Ali, mas aproximadamente ali naquele canto, pegando toda essa mata, aqui, a extensão dessa mata. E qual foi a repercussão após isso? O que foi que aconteceu aqui na rua? Veio muita gente pra cá? As pessoas se aglomeraram, né? Houve pânico, inclusive. Houve muito pânico. As pessoas desciam aí, próxima parada. E muitas vezes os familiares iam buscar elas, porque elas tinham medo de passar aí no canto e ver o boato que estava ocorrendo, né? Uns diziam que era um lobo, outros diziam que era um certo monstro. Sobre este assunto que surgiu aqui no bairro da Marambaia, sobre a aparição de naves alienígenas, flash, o que você tem a declarar? Fiquei sabendo, sim, meus pais na época presenciaram o pânico das pessoas e já estavam ligando, né, sumiços, demoras para chegar em casa, como se tivesse sido abduzidas as pessoas. Você acredita nessa história de nave alienígena e as pessoas que dizem que viram a nave, flash de luz por aqui? O que você tem a dizer sobre esse fato? Eu não acredito, não. Isso é história. Eu tenho que ver para mim acreditar. Estamos aqui com o Blade, conhecido aqui no canal Ao Cristal, e ele é uma das pessoas que tem um relato muito importante, né? Já que ele foi o rapaz que está na fotografia e foi avistado uma nave atrás da imagem. É verdade. Então, essa fotografia, nós estávamos pela manhã, eu com um amigo meu, fomos tirar foto, né, quando totalmente sem intenção, né, de relatar alguma coisa, né. E depois de alguns dias, né, postamos a foto no Facebook e começamos a ver os comentários, né, das pessoas dizendo, né, perguntando o que era aquele sinal, né, aquele ponto lá atrás, ao fundo da foto, né. E foi quando nós percebemos, né, que parecia uma nave alienígena, né? E você foi uma das pessoas também que veio pra cá no dia da luz aqui na floresta aqui. Isso é verdade. Eu com um amigo meu também passando por aqui, né? Quando vimos a luz aqui, né, descendo aqui na mata, ficamos muito assustados, né? Pensamos até que era algum treinamento, né, algo do exército, mas na verdade não foi, né? Ficamos muito assustados mesmo, pessoas correram, né? Já foi descoberta alguma coisa? As autoridades políticas... Nada a ver, autoridades políticas. Sobre abduções de pessoas aqui do bairro, o que você tem a relatar sobre isso? Então, a respeito dessas abduções, né? Não sei dizer se são abduções ou não, mas tem pessoas que desapareceram realmente, né? Inclusive tem mães, pais procurando filhos, né?
colocando fotos no barra pesada, em jornais, em caixas de leite. Estamos aqui com o Vanderlei Lima, que estava presente no fato que ocorreu lá no Campo do Ida. O que foi que houve, amigo? Foi assim o seguinte, né? A gente pegamos, reunimos a galera aqui da rua, entendeu? Aí fomos jogar uma bola lá no Campo do Ida. Chegou lá, teve um rapaz lá que pegou, deu um chute. A bola ultrapassou o muro. E quando eu fui lá, subi o muro, quando eu desci, eu só vi aquele clarão lá. E a bola tinha sumido. Foi que meu irmão pulou o muro, onde a gente viu um grande clarão. Nada, e quando eu vi de novo o clarão, eu disse, que diacho é isso? Em Belém do Pará, um escritor publicou um livro relatando um caso misterioso que aconteceu em uma cidade a 100 quilômetros de Belém, Colares, em 1977. Em seu livro ele relata o fato misturando ficção e realidade. O que levou o senhor a pesquisar na cidade de Colares? Bom, eu sempre me interessei por assuntos de OVNIs, assuntos estranhos, histórias fantásticas. E aí eu descobri que havia uma história fantástica sobre OVNI na nossa região, e algo que marcou, principalmente o povo de Colares. Então resolvi conhecer um pouco mais de perto a história, não só nos documentários, nos livros, mas também com as pessoas do local. Bom, o que me surpreendeu foi que praticamente em cada casa de Colares há um desenho do alienígena. Então há alienígenas na parede, no chão, pintados, esculpidos, e o povo sempre fala do assunto. Se comenta sobre um barulho forte de trovão, que antecedia uma luz brilhante no céu, os moradores correndo assustados. Havia também uma preocupação, por exemplo, tô ficando nervoso com essa câmera, tirei cara de novo. Desconcentrou. Tinha uma loja lá de moda, onde o alienígena estava vestido. A população também comentou muito sobre o assunto. Então, essas coisas me surpreenderam, porque a gente não tem muito isso divulgado, enquanto, por exemplo, talvez até uma atração turística, algo a respeito. Em seu livro, uma agência governamental entra para tentar solucionar o caso. Assim, por que na vida real essas agências assim, elas não divulgam esse assunto para a população, não passam em canais abertos, e é sempre aquele clima de mistério? A teoria é que se você liberar tudo para a população, pode ser que a população entre em pânico, porque as repercussões são gigantescas. Por exemplo, as repercussões religiosas, filosóficas a respeito de se a gente está sozinho ou não no universo, como são os outros seres, como é que essas inteligências elas agem no nosso mundo. Talvez seja por isso. O outro fator talvez seja esconder algum tipo de tecnologia mais avançada, mas hoje é um movimento de liberdade dessas informações. Afinal de contas, quem é que tem o direito de dizer que alguma coisa pode ou não ser divulgada, E o senhor particularmente acredita em naves alienígenas, UFOs, ETs, essas coisas assim estranhas, objetos não identificados? Acredito sim, até porque o fenômeno vem sendo verificado em todo o mundo, Eu mesmo passei por uma experiência anos atrás, Mas é que pode ser divulgado talvez em um próximo livro, alguma coisa do tipo. Então foi um assunto que sempre me interessou. Eu não creio que talvez uma boa parcela seja fraudes, somente hoje, Com a tecnologia você consegue reproduzir uma imensa variedade de efeitos. Mas uma parcela desses avistamentos, desses contatos, tem uma semelhança nos relatos. Por exemplo, Colares, em Vigia, os moradores relatam praticamente as mesmas ocorrências. Então não é possível, em cidades quilômetros de distância uma das outras, os moradores experimentaram, os mesmos fenômenos. Agora, falando do seu livro, O Grau, Operação Prato, o que você modificou do real para a ficção aqui do livro? Tá. É que, como se tratou de uma ficção mesmo, infanto-juvenil, então eu não me preocupei, por exemplo, em criar um novo documentário sobre o assunto, porque existem vários documentários sobre o que aconteceu em Colares, sobre o que aconteceu em Vigia e outras cidades também do Brasil, inclusive no mundo. Então, o que foi que eu fiz? Eu juntei elementos, para quem é aficionado por Arquivo X, por exemplo, vai perceber um pouquinho dessa veia aqui, meio investigação, desconhecido, E para quem gosta também de super-herói, você vai estar vendo isso aqui, porque os 3 personagens, na verdade, nada mais são do que verdadeiros super-heróis, Mas em todos os livros que eu escrevo, geralmente eu gosto de trabalhar em equipe, São
Eu nunca trabalho com um personagem isolado. Assim, eles estão sempre juntos trabalhando para poder, né? E aí o celular toca nessa hora. No imaginário das pessoas, o governo sempre garante a segurança das informações com agências que são ocultas, escondidas, né? Existem várias agências no mundo espalhadas que pesquisam, investigam fenômenos que ocorrem. Tanto fenômenos simples quanto fenômenos que não têm uma explicação lógica, né, pelo menos para nossa realidade. Então, nesse espírito é que eu criei a agência chamada Grau. Por que Grau? Porque se você for pensar o contato que você tem com uma outra entidade biológica, diferente da nossa, é classificada por graus. Então você tem o contato de 0, de 1, de 2, 3, 4 até 5º grau, né? Então de 0 é uma característica que você está, por exemplo, avistando o objeto a longa distância, e a do 5º grau é quando você tem contato com uma entidade biológica diferente, né? Ou seja, com extraterrestre. Então esse nome foi dado baseado nesses contatos que a gente tem, que são os graus, né, de contato com outros seres. E a agência ela é composta por 3 pessoas, né, que são verdadeiros super-heróis, digamos assim. O Titanos, né, que é o líder do grupo. Então a característica dele é que ele tem um QI elevado, tá bom? E uma força extraordinária. Tá bom? O Boto é um agente mulherengo, tá bom? Então meio, né, que às vezes ele traz até uns certos problemas para o Grau, que ele tem uma característica, ele consegue se transformar em alguns animais, mas se for da mesma massa corporal dele. E a Puma, que é uma major do exército, né, uma militar, que ela colocou o corpo dela à disposição dos militares. Então foi implantado nela uma espécie de pele, né, como se fosse um aço reforçado. Isso confere força e agilidade para ela. Por trás desses 3 personagens, há todo um grupo de cientistas, de filósofos, de professores, que trabalham para investigar fenômenos que a gente desconhece. Então o Grau é uma agência que ela tem uma estrutura, né, toda montada do governo brasileiro. E ela tem várias bases no Brasil. Então uma base também é em Belém do Pará. Entendeu? Mas só que eu não posso revelar, porque fica difícil, vão acabar indo lá fazer uma visita, né? Tá aí falando do seu livro, onde é que a gente pode encontrar esse link aí para baixar o livro em PDF, né? Que o pessoal tá querendo ler de graça, é mais gostoso, né? Não, em PDF, pelo amor de Deus, né? E aí a gente está colocando agora no ar uma loja virtual. Então o endereço é loja.jjalves.com.br. Aí vai estar à venda os livros e mais alguns outros títulos de quadrinhos e outros livros do gênero que a gente vai estar colocando à venda.